Nesse vídeo eu vou demonstrar o procedimento de construção de uma rede de drenagem no Stormcard para dimensionamento utilizando o método racional. Então aqui no caso eu vou utilizar uma base em CAD já pré-desenhada da rede e vou utilizar o Model Builder para importar a rede. Então pelo menu Tools vou utilizar o Model Builder e vou puxar um arquivo em DXF, no caso com a rede desenhada. Esse arquivo já tem separado por layer, se é rede, se é PV, se é boca ou se é sarjeta. Então eu vou iniciar aqui o procedimento de importação da mesma forma do jeito que se faz no AutoCAD, no SewerCAD. Então eu vou fazer a configuração do link para cada layer. Esse procedimento está mais detalhado nos outros vídeos que tem aqui no V-Communities. Então eu vou colocar aqui já a importação das linhas e polilinhas. Aí posso sincronizar o banco, já tenho aqui a rede desenhada. No final do vídeo eu vou configurar as anotações de um jeito mais organizado. Aqui no fim da rede a gente tem a conexão com o PV existente da rua. Então aqui no caso eu vou colocar o elemento Outfall para representar a saída da minha rede. O Outfall pode ser, por exemplo, um desagüe, um PV existente ou uma estação de tratamento. Na sequência eu vou importar os traçados das bacias de contribuição de cada boca. No caso eu já tinha desenhado no MicroStation, em qualquer CAD, só vem em DXF, mas eu também poderia desenhar as bacias no próprio no StormCAD. Lembrando que essa funcionalidade do StormCAD de dimensionamento de rede de drenagem por método racional também está no SewerJS. Então tá aqui já as minhas bacias. Então agora o próximo passo é para cada bacia verificar o elemento que vai ser o deságue. Aqui eu vou utilizar o T-Rex para importar umas curvas de nível. Aqui no meu caso eu tenho as curvas salvas no Shapefile. Então eu vou utilizar o T-Rex para assimilar essas curvas aos elementos desenhados. Aqui o T-Rex no menu Tools. Ele também importa LangXML, DTM, nuvem de pontos, em CAD, aqui no meu caso é um Shapefile. Configuro a unidade, ele já interpola automaticamente. Agora o passo a passo é para cada elemento, para cada boca, assimilar a sua área correspondente, além de colocar o valor de coeficiente de runoff. Então aqui no caso eu tenho uma área na rua, então eu vou falar que essa bacia tem um runoff de 0,9 e vou falar que o elemento conectado é essa boca. Então a chuva que cai nessa área vai conectar nessa boca do lobo. E vou fazer isso para os outros. Então aqui no caso é uma área de lote, vou admitir que é 0,65 de runoff e ele também vai desaguar na mesma boca. E eu vou fazendo isso para as outras áreas. Aqui no caso a coloração das áreas já deixei pré-configurado através do elemento Symbology. Agora é fazer isso para cada área. Aqui no meio, só para vocês verem, eu tenho uma área verde, vou colocar um runoff mais baixo para você ver a outra gradação de cor. Isso deixa a formatação melhor visualmente. Então, ao fim da configuração, eu vou ter todas as áreas já com as suas respectivas bocas assimiladas. Configuradas as áreas, agora eu vou configurar minha chuva de projeto. Então aqui no caso eu tenho os dados para cada período de retorno e duração, a intensidade pluviométrica. Então eu posso fazer qualquer tipo de análise utilizando esses dados. Também vou utilizar, como eu vou dimensionar, eu tenho que falar para o StormCAD qual é o meu catálogo de tubos. Então aqui no caso eu tenho uma lista de tubos de concreto. Então aqui eu vou adicionar, não no começo, eu vou adicionar no fim aqui da lista
o diâmetro de 800 só para mostrar, de 1000 só para mostrar como é que insere um diâmetro no catálogo. Então eu vou copiar a linha de um existente, eu vou colar e alterar o diâmetro interno. Então tem que configurar o catálogo de tubo. Eu também vou configurar o dimensionamento de boca. Então vou colocar nos meus tubos o catálogo que eu criei e um diâmetro inicial, só para não ficar vazio o dado. Vou colocar um valor alto, que eu sei que vai alterar. E agora para a boca eu vou configurar o meu catálogo de boca de bueiro. Ele vai dimensionar a largura da boca. Então aqui no caso eu tenho configuração de... Eu tenho de boca de lobo, boca de leão, que no caso é uma boca combinada, abertura de meio fio, abertura de guia e meio fio com grade, todas as dimensões configuradas, e essas são as opções de abertura de boca. Então eu vou configurar agora para as bocas que ela vai ler no dimensionamento essas opções. Então posso fazer isso pela janela de propriedades ou fazer de uma forma mais rápida através das flex tables. Ok. Pensando no dimensionamento, no menu Componentes Default Design Constraints, eu tenho a configuração das restrições de projeto, como y sob d máximo, restrições de mínima e máximas, velocidades, cobrimento, e aqui no cobrimento eu vou deixar 1 no mínimo e 5 no máximo, e declividade. Vou botar declividade de 10% no máximo. E aqui eu vou colocar para a boca qual que é a mínima eficiência. No caso vou deixar 80%, os outros 20%, se tiver problema ele vai passar pela sarjeta até a boca jusante, com espraiamento de 3 metros para a rua com lâmina de 15 centímetros. Você também pode analisar por capacidade, colocando que a boca tem capacidade de, por exemplo, 70 litros por segundo ou 60, e ele analisa se a boca passa ou não. No caso aqui do PV existente, eu vou até mudar o nome. Eu vou configurar para o software que esse PV ele não vai ser dimensionado. Então ele vai ser um PV com profundidade, com cota de fundo fixa. No caso aqui eu vou colocar o valor pela janela de propriedades. E também vou falar para ele não ser dimensionado. Então eu vou abrir a janela pelas alternativas do grupo Design, a minha lista de pós, e lá no PV existente eu vou falar para ele não ser dimensionado. Então ele vai virar uma restrição no meu dimensionamento. Ele vai ter uma cota fixa, então a rede não pode ser mais profunda que esse PV. Na alternativa Rainfall Runoff, eu coloco a minha chuva de projeto. Então eu escolho qual que é o tempo de retorno no meu dimensionamento. Então esse é um cenário de dimensionamento, eu já deixei configurado o Calculation Options. Agora o procedimento é rodar. Então rodando aqui, vou poder, por exemplo, tirar um perfil da minha rede. Eu vou criar um perfil novo, vou iniciar o perfil nesse PV até o final da minha rede, PV existente. Consigo ver o meu perfil com a linha de água, com a linha de energia em vermelho. Também posso adicionar ao meu perfil uma tabela de anotações com as cotas de topo, diâmetro, comprimento e declividade. Posso também tirar resultados através das flex tables, que são customizadas, com os valores na ordem que eu quiser. Também aqui tenho a tabela das áreas de contribuição, onde eu posso já deixar o meu modelo com as nomenclaturas certinhas. Então eu vou configurar as minhas áreas para ter uma nomenclatura no meu padrão. Então eu posso fazer isso pelas tabelas.
Voltando aqui no de tubo, vou colocar os meus tubos na ordem de montante para jusante, para ter a ordem da numeração de acordo com o fluxo. Vou colocar aqui trecho traço com 2 dígitos. 2 dígitos. Fazer a mesma coisa para os postos de visita, colocar na ordem de montante para jusante e fazer a renomeação. PV traço 2 dígitos. E também pelas bocas de bueiro. Montante para jusante. Renomeando. DB de boca de bueiro, tracinho 2 dígitos. Agora eu vou colocar as anotações de planta utilizando o elemento Symbology. Então eu vou começar com uma anotação simples de boca de bueiro. Tanto na boca quanto nos postos de visita eu vou colocar cota de topo e cota de fundo. Muito simples, colocando através da guia de parâmetros físicos e hidráulicos dos elementos. Lembrando que essas anotações são dinâmicas. Uma vez alterado o projeto, as anotações são automaticamente atualizadas. Vou configurar aqui um tamanho adequado para não ficar muito poluído. Colocar a distância de 1 metro em x e y por elemento. Perfeito. Fazer a mesma coisa para o posto de visita. Então venho aqui no elemento Symbology. Vou colocar aqui para tubo o nome, o diâmetro. Do lado do diâmetro vou deixar o comprimento, vou deixar o L na frente, né? L igual, no append eu acho onde que está o campo de comprimento, length. Na linha de baixo vou começar a colocar a declividade, o slope, que está no grupo físico. Do lado do slope colocar a vazão, faltou só o prefixo, que é igual. Embaixo vou colocar outro parâmetro hidráulico, y sobre d, lâmina sobre o diâmetro. E do lado vou colocar a velocidade. Vou colocar a anotação centralizada no tubo, então em x vou deixar 0, y vou colocar um valor negativo. E ficou ok. Então essa é a configuração de um projeto de drenagem no StormCAD. Obrigado.